Leia o texto a seguir. Certos alpinistas possuem um sentido de tato extraordinário. Eles quase acariciam a montanha. Seus dedos tocam as rochas, apalpam docemente as suas partes lisas. Dir-se-ia que eles têm medo de queimar as mãos. Quando tocam uma tomada, um ponto de apoio, eles esfregam um pouco o rochedo, o arranham para retirar a terra e encontrar uma parte mais dura, mais rugosa. Então, é o instante de uma última carícia para verificar que a tomada é boa e os dedos apertam o apoio. O alpinista pode subir um pouco mais. Beleza, então temos aqui o texto e aí se pede o seguinte, olha só. Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta. Então a gente vai observar aqui que esse texto, essa questão, ela explora a tipologia textual e a gente sabe que a banca gosta muito de trabalhar o aprofundamento disso, né? Dessa tipologia textual, ok? Então vamos lá, vamos observar aqui, olha só. Trata-se de um texto argumentativo, cuja tese é a de que os bons alpinistas conhecem profundamente as montanhas. Então veja bem, qual é a tese desse texto argumentativo? A tese é a de que os bons alpinistas, estão fazendo ali, né, uma restrição, os bons alpinistas conhecem profundamente as montanhas. Então a gente volta aqui, tá? O que nós temos na tese? Certos alpinistas possuem um sentido de tato extraordinário. Né? Então, alguns alpinistas possuem esse sentido de tato extraordinário. Ok. E aí, na sequência, ele vai colocando para a gente o reforço dessa informação. Né? É basicamente isso. Olha, certos alpinistas possuem um sentido de tato extraordinário, eles quase acariciam a montanha, seus dedos tocam as rochas, apalpam docemente suas partes lisas, dir-se-ia que eles têm medo de queimar as mãos. Então, veja que o texto ele vai detalhando para a gente, né, esse procedimento de uma passada dentro da montanha. Né? É basicamente isso. Então, ele vai chegar até um certo ponto, ele acaricia aquele ponto, que é a chamada tomada, né? E daquele ponto, ele consegue então tatear aquilo, vai quase que acariciar aquilo, para depois colocar força e conseguir subir. Beleza? Então veja que ele fala todo esse detalhamento, todo esse procedimento para evidenciar que certos alpinistas possuem um sentido de tato extraordinário, beleza? Então ele vai confirmando isso, ele não deixa de confirmar não. Ok, gostei. Cara, Terror, nesse caso, trata-se de um texto argumentativo e a tese é a de que os bons alpinistas conhecem profundamente as montanhas. Veja bem, se ele falasse assim pra gente, tá? Somente essa parte aqui, que esses bons alpinistas, porque certos alpinistas têm esse tato extraordinário, então na realidade o que a gente poderia entender é que esses alpinistas sobre os quais ele falou ali, certos alpinistas têm esse tato, então eles conhecem bastante, profundamente a técnica de subida, esse tateamento na montanha. Agora, o que é conhecer profundamente as montanhas? Então, ele vai... a parte que realmente está tratando aqui o texto é de uma passada de um ponto a outro. Isso não significa que ele está conhecendo totalmente as montanhas ou profundamente as montanhas. Porque o conhecimento de montanhas é verificar o tipo de rocha, é verificar em que grau está a dificuldade da escalada por conta desse tipo de rocha e assim por diante. Aí é o conhecimento profundo das montanhas. Concorda comigo que aqui houve uma generalização grande em relação ao que nós temos aqui, falando no texto, desse detalhamento de uma passada, de um ponto para outro, de uma tomada para outra nessa escalada, nessa subida, ok? Então, neste caso aqui, a gente nota que os bons alpinistas conhecem profundamente as montanhas. Isso aqui é um tom muito generalista em relação ao detalhamento que foi colocado ali, que foi apenas uma particularidade. É passada de um ponto ao outro, ok? Para mostrar que realmente os alpinistas têm um tateamento muito bom, né? Ok. Exemplifica um texto injuntivo, aí você vai observar que o texto injuntivo é o mandar fazer, né? Ele basicamente determina que algo seja feito. Então, ou aconselha que algo seja feito.
Então ele é bem marcado com verbos no imperativo ou até às vezes no infinitivo, tá? Então aqui não cabe realmente o texto injuntivo. Vamos à frente. Mostra um texto narrativo cujas ações são apresentadas em ordem sucessiva, cronológica. Mostra um texto narrativo? Aí eu queria que você observasse. A gente tem uma declaração inicial e na sequência há um detalhamento, mostrando efetivamente essa passada, né? Esse tateamento que há de um ponto ao outro da montanha, beleza? Então nesse caso aqui, ele mostrou uma ordem sucessiva, ele foi demonstrando pra gente um detalhamento, e naturalmente há uma ordem sucessiva, tranquilo. Mas isso não significa que ele está contando uma história pra gente. Então um texto narrativo não seria o caso, por quê? Esse detalhamento, ele de certa forma, está auxiliando a nós entendermos o que foi colocado na declaração inicial, no tópico frasal, beleza? Então, neste caso aqui, não é um texto narrativo, porque ele não está contando uma história pra gente, né? Que o que a pessoa foi fazendo, daqui a pouco o outro fez isso, o outro fez isso, o outro fez isso. Não é esse o caso, né? Por isso, nós notamos que não há um texto narrativo. A gente vai à frente. Trata-se de um texto dissertativo expositivo, cujo tema é o valor do tato para os alpinistas, comunicando conhecimentos. Cara, há um detalhe interessante aqui. Veja, trata-se de um texto dissertativo expositivo, porque ele vai alimentando, né, as informações ali colocadas. Trata-se de um texto expositivo, poderia entender isso? Ok. Cujo tema, aí essa parte é mais importante, o tema é o valor do tato para os alpinistas. Realmente, ele coloca pra gente essa valorização do tato. Olha, certos alpinistas possuem um sentido de tato extraordinário. Então esse tateamento é muito importante, né, para quem está escalando. Realmente acontece isso. Só que olha só, nesse caso aqui, a intenção do texto foi comunicar conhecimentos. Veja, a intenção comunicativa de um texto expositivo, ele simplesmente traz informações sobre isso? Não. Aí que eu quero que você observe a alternativa que é a alternativa dada como correta pela banca. Vamos observar aqui, olha só. Vamos voltar para cá para a gente poder analisar melhor, tá? Então veja aqui comigo o seguinte, olha. Vou voltar para cá assim, ó. Veja aqui comigo o seguinte, olha. Certos alpinistas possuem um sentido de tato extraordinário. E na sequência, o que ele vai fazer? Ele vai explicar pra gente por que esse tato extraordinário. É o que muita gente fala, pô, mas aí há um valor argumentativo, porque ele está reforçando um ponto de vista do autor, porque ele falou que certos alpinistas possuem um sentido de tato extraordinário. Mas o que a banca fez para você desvirtuar a alternativa A? Porque ele falou de um profundo conhecimento das montanhas. Só que esse profundo conhecimento das montanhas é algo muito aberto, muito geral. Quando na realidade ele não está falando sobre o conhecimento profundo das montanhas, porque isso abriria uma margem para a gente entender sobre os diversos tipos de montanhas que há, diversos tipos de rocha e tudo mais, mas aqui ele está falando de uma passada de um ponto a outro. Ah, Terror, então, Terror, eu poderia entender aqui que ele realmente fez uma declaração, não necessariamente uma tese, mas que ele fez uma declaração inicial aqui, e depois, veja a escolha vocabular. Porque depois, Terror, ele fez uma escolha vocabular mostrando mais a relação de algo sutil, de acariciar. Veja a escolha vocabular nesse detalhamento. Esse detalhamento não é de toda a escalada. O detalhe da passagem de um ponto ao outro. A gente consegue visualizar essa passagem de um ponto ao outro. Veja bem que a banca gosta muito de trabalhar no texto descritivo o detalhamento. Olha só. Eles quase acariciam a montanha. Seus dedos tocam as rochas, apalpam docemente as suas partes lisas. E aí, nesse caso, o que você vai já notar? O que aconteceu também em outras provas do próprio Senado Federal. A gente tem aqui esse aspecto de detalhamento já de cunho um pouco subjetivo. Porque, olha só, ele coloca aqui pra gente alguns modalizadores. Apalpam
docemente. Olha esse caráter subjetivo aqui, beleza? Não é uma descrição objetiva, mas subjetiva, porque ele traz a forma até como ele vai lidar, porque ele tem que ser, realmente ele não pode subir a montanha rapidamente. Essa passada que ele faz de uma tomada a outra não pode ser rápida, ela não pode ser muito ágil, tem que ser devagar para ele não cair, beleza? Então nesse caso ele apalpa docemente, justamente mostrando o momento, devagar, as suas partes lisas. Dir-se-ia que eles têm medo de queimar as mãos. Eles não vão simplesmente pegar ali e subir direto. Não, calma, vai apalpar, vai perceber, e dali ele vai fazer a segunda passada e assim por diante. Continuando. Quando tocam uma tomada, e aqui está entre aspas, por que tomada? Porque é o ponto de apoio dele. É o ponto que ele vai colocar a mão, se estiver quente ele vai tirar, porque ele falou, tem medo de queimar as mãos, né? Porque está numa rocha, né? E aí, quando ele faz essa tomada, quando ele bota a mão, ele quer primeiro pensar, isso daqui vai segurar o meu corpo ou não vai segurar? É essa a ideia da tomada, ok? Que é um ponto de apoio. Eles esfregam um pouco o rochedo, veja, ele está detalhando para a gente, olha, o cara vai lá, ó, de uma passada para outra. Ele faz um recorte de uma passada para outra, olha os detalhes que ele coloca aqui pra gente na enumeração descritiva. Olha só, então ele faz o seguinte, ó, ele coloca a mão ali, tem medo de queimar a mão, coloca a mão ali, ele apalpa docemente, né? E ele esfrega um pouquinho naquela tomada ali para verificar se realmente vai ter uma boa aderência para suportar o seu corpo, beleza? Continuando. O arranham para tirar a terra e encontrar uma parte mais dura, mais rugosa. Então ele vai limpando aquilo ali para realmente ter o tateamento e ele conseguir relevar o seu corpo nessa tomada. Então, é o instante de uma última carícia para verificar que a tomada é boa e os dedos apertam o apoio. O alpinista pode subir um pouco mais. Veja aqui nesse caso que qual a intenção comunicativa do texto. Eu sei que muita gente vai falar assim, poxa, Terror, mas aí nesse caso, se eu tivesse a intenção de pensar assim, cara, olha, eu não discordo de você não. Terror, mas olha só, e se a gente tivesse a ideia na questão da prova, né, que fosse um texto dissertativo argumentativo, com a tese, olha, certos alpinistas possuem um sentido de tato extraordinário. E ele vai comprovar isso, né? Ele vai comprovar isso com esse detalhamento colocado ali, com os argumentos, possíveis argumentos. Cara, eu não falaria para você que estaria errado, não poderia falar para você. Só que a gente tem que observar o que foi colocado na alternativa A. Porque se ele coloca isso, tá? Se ele coloca ali que é um texto, eu posso entender como um texto argumentativo, e aí ele vai reforçar esse tateamento necessário para o alpinista, reforçar o tateamento, cara, seria uma boa resposta. Beleza? Seria uma excelente resposta. Veja o que ele colocou, por exemplo, na alternativa D de dado. Olha só. Valorizar o tato para os alpinistas. Cara, se ele tivesse colocado assim, olha, e aí eu quero que você concorde, que você observe comigo, não concorde comigo, né? Que você observe comigo. Se a prova tivesse colocado assim, olha, trata-se de um texto argumentativo, tá? Cujo tema é o valor do tato para os alpinistas. Olha só se ele juntasse isso daqui. Cara, se a banca tivesse colocado isso daqui, daria um problema sério. Porque eu poderia entender esse texto até mesmo como argumentativo. Esse detalhamento aqui poderia ser elementos argumentativos para a comprovação de uma suposta tese? Sim. Porque aí a tese seria o quê? Seria o valor do tato para o alpinista. Se a gente juntasse, então, a alternativa A e a alternativa D, show de bola. Por que a alternativa D ela não convence? Porque ele falou que apenas comunica uma informação. Não é esse o papel. Aí, eu quero que você agora observe a intenção da banca na questão. Ela coloca o seguinte, olha, classifica-se como um texto descritivo, por quê? Pois a sua preocupação, a sua intenção comunicativa, a sua preocupação básica é indicar detalhes das ações dos alpinistas. Daquele instante, da passada. Por que ações dos alpinistas? Porque isso se repete ao longo de toda a escalada. É de uma passada para outra. É de uma tomada para outra. E ele vai repetindo isso ao longo da sua escalada. Então ele valorizou o detalhe. A preocupação foi o quê? Valorizar essa passada de um ponto ao outro. Que ele vai repetindo isso ao longo de toda a escalada. Por isso que aí neste caso a gente pode entender,
Porque o fato, moçada, de nós termos uma informação inicial e, de certa forma, o que foi colocado, ele coaduna, confirma o que foi colocado anteriormente, a gente pode também entender isso como a relação da explicação, de esclarecimento de uma declaração dada anteriormente. Beleza? Então, eu não quero aqui ficar do lado da banca e deixar o aluno de lado. Não é isso, não. Mas a gente tem que entender tecnicamente o que a banca quer com aquela questão. E se você marcou um texto argumentativo, o que a banca colocou para tirar essa ideia? Justamente aqui, ó. Qual é a tese? É a de que os bons alpinistas conhecem profundamente as montanhas. Mas errou! O fato de ele tatear aqui, dessa passada para outra, então significa que ele conhece profundamente as montanhas? Não. Conhecer profundamente as montanhas é outra coisa. Ele conhece profundamente a técnica de escalada. Aí sim. Se ele tivesse colocado isso, tudo bem. Mas conhecer profundamente as montanhas, ele desvirtuou para o quê? Justamente para você eliminar a alternativa A. Porque geraria dúvida mesmo. Então, na realidade, ele fez uma declaração inicial, ele comprovou por meio dos detalhes, e o mais importante do enriquecimento, que ele coloca aqui são as escolhas vocabulares. Apalpar docemente, tocar uma tomada, que é um ponto de apoio, esfregar um pouco o rochedo. Ele foi colocando passo a passo os detalhes de uma passada para a outra. É como se a gente tivesse então ali um recorte desse instante, que se repete ao longo de toda a escalada. Por isso, muita gente tinha marcado a alternativa A, mas por isso a gente observa que cabe sim a alternativa E. Não me convenço da alternativa A por conta dessa expressão aqui, ó. Os alpinistas conhecem profundamente as montanhas. Essa passagem não confirma esse aprofundamento do conhecimento das montanhas, mas da técnica de escalada, entendeu? Por isso que não convence, possivelmente, a pessoa que entra com recurso, a banca vai poder colocar isso, porque é um elemento literal na alternativa A, simplesmente, olha, não tem confirmação do que você pede, tendo em vista que bons alpinistas conhecem profundamente as montanhas. Isso não tem relação com o texto, é só de uma passada para outra. Tudo bem? Show de bola, então aqui, alternativa E.